Oi, pessoal, tudo bem com todos aí? Espero que sim. Vamos então continuar com o nosso estudo de perturbações espirituais. Estamos aí já na reta final deste livro fantástico, tão interessante, com conhecimentos tão importantes para nós espíritas, principalmente, e para quem não é espírita também, claro, por que não? Hoje é a nossa 8ª aula e nós vamos estudar os capítulos 11 e 12. Bom, na aula passada nós vimos que tinha um centro espírita passando por muitas dificuldades sérias. E a espiritualidade, numa tentativa de reerguer aquela casa, convoca os trabalhadores para uma reunião espiritual. E lá estaria o irmão Macário, que iria dialogar com o líder da comunidade anticristo, que estava obsediando os encarnados ali. Então tem um diálogo entre eles, muito forte, que foi o tema da nossa aula passada, e termina com os espíritos amigos colocando este obsessor para dormir e permanecer ali naquela casa, para que eles pudessem continuar o trabalho, o diálogo, enfim. Após essa retirada desse líder, o irmão Macário continua o diálogo com os encarnados que estavam ali em espírito, e desencarnados também. E ele conta um pouquinho da sua história. É o que se baseia o capítulo 11, Esclarecimentos e Advertências. E vejam só, Macário tinha vivido justamente na época do imperador Diocleciano. Quando eu vi essa parte, e eu estou lendo esse livro agora, junto com vocês pela primeira vez, não pude deixar de lembrar da peça Era Cristã. Porque na época em que fizemos essa peça teatral, não conhecíamos esse livro. Eu nem sei se ele tinha sido publicado ainda, porque tem tempo já essa peça. É uma peça do nosso grupo espírita que trata justamente dessa perseguição promovida por Diocleciano, instigada por Galério. E para quem nunca assistiu essa peça, eu vou falar com o pessoal aí da edição para deixar o link. Nós apresentamos ela lá no encontro, acho que é Ecoar, e tem ela disponível no YouTube. Lindíssima essa peça. Lindíssima. Ele contando a história dele aqui, eu já vou contar para vocês, não tem como não lembrar da peça. Então, lá no inverno de 303 depois de Cristo, Diocleciano era o imperador e ele, instigado por Galério, deu início à mais feroz perseguição aos cristãos. Ela foi iniciada no dia 24 de fevereiro daquele ano. E os verdadeiros discípulos de Jesus perderam todos os direitos. É tanto que eles se encontravam às escondidas nas catacumbas. Tenho muita vontade de ir em Roma conhecer essas catacumbas que os cristãos se reuniam em segredo. Alguns, claro, nessa época, renunciaram nesse momento tão frágil, né? Renunciaram, falaram que não conheciam Jesus, mas outros tiveram a honra de oferecer a vida física em prol dele, que havia te dado a sua há uns anos atrás. Isso, Macário que está contando. Ele fala que era cristão e se tornara cristão na África do Norte. E ele residia em Roma, participava desses encontros às escondidas. Encontros consoladores nas quais a luz da verdade brilhava com intensidade. Ele foi preso, foi açoitado, mas não se revoltou, aguardou o momento propício
de oferecer a sua própria existência como forma de agradecer a Jesus pelos ensinamentos que ele tinha deixado. Aguardou. Pai de família, ele tinha esposa, tinha filhas de 12 e 14 anos e elas também foram feitas prisioneiras por não negarem a fé em Jesus. E quando ele soube disso, foi uma dor muito grande. Mas ele se consolava no reino dos céus que Jesus tinha prometido. Na peça, engraçado, também temos um pai de família. E quando os soldados chegam para prender, ele fala: poupem as nossas crianças. E, na verdade, eles não poupavam ninguém. Macário, então, está preso, sua família está presa. E eles aguardavam o momento daquele julgamento final. Então, em determinada noite, com a presença de Diocleciano, Galério, entre outros, eles são jogados às feras, e eles buscavam esses animais e deixavam eles sem comer durante vários e vários dias, para que o espetáculo fosse ainda mais sangrento. Então, eles foram atirados às feras, foram estraçalhados pelos dentes afiados, receberam as patadas dos fortes animais que vinham da Núbia. E eles, sem comer há muitos dias, sentindo aquele cheiro de carne fresca, deixavam o espetáculo ainda mais inesquecível. Fazia frio naquele dia, conta Macário. E o vento sibilava nos braços da natureza, enquanto o céu estava pesadamente nublado. Era um dia triste, um dia nublado. Sabe quando amanhece aquele dia? Triste. Era assim. Mas apesar disso, conta ele, todos sentimos a sua presença, a presença de Jesus. E após o pavor inicial, que era a entrada na arena, um bálsamo tomou conta de todos. E o anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas e despedaçamentos. Eles foram estraçalhados. Mas aquela força que vinha do alto fez com que eles não sentissem nada. O desencarne veio e de repente um amanhecer. Como se tivesse ali 1000 sóis, um dia claro, com músicas lindas. E todos eles, juntos, como uma família, como irmãos, cantavam Ave Cristo. Aqueles que iremos viver a vida eterna, te homenageamos e te saudamos. Enquanto isso, Miranda observa que aquele irmão, Mulá, que era o líder daquela comunidade anticristo, mesmo adormecido, mesmo estando ali em sono, ele era abençoado pelo socorro providencial que não faltava ali. Aquela palestra do Macário envolveu o ambiente todo em umas vibrações tão positivas que atingiam todos, inclusive o Mulá. Após contar essa história, a sua história de vida, ele fala com os espíritos que estavam ali. Ele diz: sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam em busca de harmonia e de libertação. Mas, no entanto,
Voltai-vos uns contra os outros como se fossem chacais esfamados, por puro egoísmo. Percebem? No atendimento aos desencarnados, seja no trabalho mediúnico ou enfim, eles só levavam palavras de harmonia, de libertação, de perdão, mas quando era uns com os outros, era só orgulho, vaidade, egoísmo. Olha que incoerência. É tempo, olha só, é tempo de dialogar em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém a quem somos inamistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Não tem como nós, espíritas, ficarmos felizes com a queda de um irmão nosso que está ali. Não tem como nós, espíritas, criarmos embaraços, criarmos situações constrangedoras para o nosso centro por pura vaidade, por puro egoísmo. Não é um momento de grupinhos, é um momento de diálogo. Porque se tem um do nosso grupo mais frágil que cai, o grupo todo tomba. Esse alerta aqui é do Manuel, é dos espíritos amigos, não é meu, mas é um verdadeiro tchan para nós espíritas, não é? Qual é a casa espírita que não passa por problemas? Não tem. Todas têm problemas. Mas sabemos o caminho e está na hora da gente agir. Está na hora da gente agir. Se a gente tem uma porção de conhecimento a respeito do amor, da fraternidade que temos ter uns para com os outros, por que de repente nós achamos, em muitas situações, que somos juízes, que devemos, que podemos julgar a ação do nosso próximo? Não podemos. Olha o que Macário fala. Por que, de um momento para o outro, vós transformais em seus juízes inclementes? Que pretendeis aqueles que vos transformardes em agentes de disenção, acusando os próprios irmãos e amigos, aos quais muitas vezes consideráveis há pouco? Quem sois? Juízes? Não. Meu Deus, eu li esse livro e comecei a refletir em tudo de errado que eu já fiz dentro do centro. Realmente vem aquela vergonha, mas só o que a gente pode fazer é melhorar a partir de agora, né? Já fui muito imatura. Já fui muito imatura, assim, já estive em desentendimentos nos quais hoje eu me arrependo e vejo, olha esse livro maravilhoso, que as coisas poderiam ser resolvidas através do diálogo, através do simples, da simples manifestação daquilo que a gente prega. Mas, bom, o importante é a gente tentar melhorar. Eu sei que eu vou. A partir de agora, eu vou ser um espírito exemplar. Gente, eu leio esses livros, eu fico com a vontade de ser uma pessoa boa. Vocês ficam com isso? Gente, eu vou lendo assim, não é agora, é a hora. Não é agora que eu vou ser um espírito de luz. Ninguém me segura. Aí gravo o vídeo, fico espiritualizada, aí vem uma determinada situação, aí a gente fica, não, glória a Deus, tudo dará certo, aí vem a segunda, a terceira, quando a gente vê, a gente já tá querendo esganar. Mas um dia a gente chega lá, né?
Esse capítulo 11, basicamente isso, ele trazendo esse alerta da história dele e para os espíritas, para que deixassem de hipocrisia realmente, né? Falar uma coisa e fazer outra. E ele encerra a reunião ali dizendo que no dia seguinte eles se encontrariam novamente para continuar o auxílio. Certo. Chegamos no capítulo 12, os debates prosseguem. E Macário continua conversando com os desencarnados que estavam ali, né? O Miranda, o Bezerra, entre outros. E ele fala o seguinte, olha só, gente, mais atual que isso impossível. A situação evolutiva do planeta é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. O nosso comportamento desequilibrado está afetando o nosso planeta, inclusive o equilíbrio gravitacional e a constituição da Terra. Espíritos mais adiantados que estão aqui ao redor do nosso planeta tentam a todo instante auxiliar nesse desequilíbrio, auxiliar trazendo o equilíbrio. Porque se tivéssemos aí a deriva, né? A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram excessivamente a situação da existência humana. É aquele progresso por progresso. Não me importo com amanhã, não me importo com o meu próximo, eu me importo em produzir, eu me importo em enriquecer. Não é a situação das nações, ultimamente? Progresso pelo progresso. E poluentes, não estamos nos importando com a nossa mãe natureza, não temos atitudes ecológicas, não. Alguns apóstolos, esses espíritos que estão aqui tentando manter o equilíbrio, estão reencarnando, estão entre nós e têm se movimentado para encontrar soluções naturais que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradantes, fontes de energia que não prejudiquem o planeta. É possível? É. Claro que é possível. Basta ter um investimento. Basta querer. Não a solução mais fácil, a solução mais prática, mas a solução melhor para a nossa Mãe Terra. Tem espíritos reencarnados para isso. Gente, nós não estamos assim ao léu. Tem. E eles vão aparecer com soluções maravilhosas para o nosso planeta. Macário continua. Vejam-se as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam o sentido existencial e se tornaram verdugos da sociedade, revivendo espíritos bárbaros. Quantos jovens nós temos que colocam bombas no próprio corpo e explodem a si e aos seus semelhantes por puro fanatismo? É só ligar a TV que a gente vê inúmeros casos assim. De pessoas fanáticas que entram na escola e matam um monte de gente, depois se matam, sem dar valor algum à vida, sua e do próximo. Tem aquele vazio existencial, não sei o que é. Inclusive, vou até aproveitar e divulgar um novo livro de Divaldo, chamado Vidas Vazias. Ainda não li, é um lançamento super recente, não sei se foi essa semana ou na semana passada, uma coisa super nova. Mas acho que pelo título assim já dá pra gente ter uma ideia do que se trata, deve ser realmente muito interessante. Vidas Vazias, do Divaldo. Então, gente, ele até traz um exemplo pra gente do que tá no Alcorão,
especificamente nos versículos de 153 a 195, ele fala o seguinte: ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei a caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. E ele fala, Macário fala, como que pode entender dessas palavras tão claras, perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus? Como é que eles pegam essa passagem e interpretam falando que tem que matar o semelhante, que são esses fanáticos, né, os muçulmanos fanáticos, esses que seguem a religião islã? Como? Que interpretação é essa? Mas ele lembra também que nós, cristãos, lá na Santa Inquisição, nas cruzadas, nos utilizamos também de falsas interpretações da palavra de Jesus para perseguir quem não era cristão, inclusive os próprios judeus. Ai, como somos imperfeitos. A gente interpreta da maneira que a gente quer. E nós espíritas não podemos fazer isso. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de serem imperfeitos. A gente precisa permitir que o nosso irmão seja imperfeito, o nosso irmão da seara espírita. Nós precisamos permitir que ele possa errar, porque nós somos os que mais erram. Como é que a gente vai condenar o outro? Nós precisamos nos unir, nos desculpar e permitir que sejamos imperfeitos. Olha só, gente. Atraindo para seus fileiros desencarnados que ora lhe apresentam como inimigos. Nós. Somente através da nossa mudança, da nossa real mudança, é que a gente consegue mostrar para os desencarnados que estão ali conosco que a gente é diferente, que não somos hipócritas. Dizendo isso, Macário encerra o assunto, encerra ali aquela reunião e eles se encontrariam no dia seguinte. Na manhã seguinte, Miranda observa que as atividades da casa prosseguiam normalmente e ele nota chegar, de repente, um jovem de 16 anos, acompanhado de sua genitora, de sua mãezinha desencarnada. E ele estava realmente muito abalado. Ele chega lá buscando ajuda, ele, claro, influenciado por ela para buscar um auxílio, e ele é encaminhado para um atendimento fraternal. Gente, como o atendimento fraterno é importante. Nós vemos isso claramente nesse livro, em outros também, mas nesse aqui é aquele contato inicial, aquela ajuda inicial que encarnados e desencarnados precisam. Importantíssimo o atendimento fraterno no centro espírita. Então, esse rapaz, esse jovenzinho que está mal por causa do desencarne da sua mãe, que foi repentino, ele é encaminhado para uma conversa, um diálogo fraterno. E a sua genitora, ela está muito preocupada com a situação dele, porque ele estava sofrendo um choque traumático por causa da desencarnação dela, que havia sido tão repentina. Eles eram muito afeiçoados um do outro e agora eles sofriam a separação corporal. Ela sofria também, porque como diz Chico Xavier, a saudade é uma dor que dói dos dois lados. Ele sofria e ela sofria também. Mas a vida continuava e ela queria que ele percebesse que ele tinha que continuar vivendo, porque por causa da sua tristeza, ele deu brecha para a obsessão. E esses obsessores estavam ali colocando pensamentos suicidas. Que ele já não tinha mais razão de viver, que ele tinha que se matar. Ele, que não tinha conhecimento espiritual algum, estava pensando nisso, nessa questão do suicídio. Então, a atendente, que tinha uma mediunidade forte, recebe as intuições da genitora,
conversa com ele chora, é uma conversação saudável, rica de esperança, e aí no final ela aplica o passe, dominada pelo sentimento de amor e de imensa compaixão. E aí ele, a partir dali, se compromete a sempre estar presente nas reuniões doutrinárias. Aquele simples diálogo pode ter salvado a vida do rapaz. O centro espírita é, sem dúvida, o hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, por proporcionar harmonia íntima no paciente e abrir os horizontes deles antes jamais imaginados. É um hospital espiritual, um hospital da alma, farol a iluminar os nossos caminhos, como dizia Tio Mourão. Nós não temos noção da importância de um centro espírita na comunidade. E para que esse centro espírita seja o farol, é preciso que os trabalhadores estejam em harmonia. Mirando, então, passa a observar as outras atividades da casa. Depois que tem aquele atendimento daquele rapaz, ele começa a observar outras atividades. E ele vê que na sala dedicada às costuras, em favor das mãezinhas gestantes e das crianças maltrapilhas, tinha um rapaz que lia o Evangelho, mas ele tinha sido retirado de lá pelas próprias costureiras, porque elas não mantinham simpatia por ele. E porque lhes parecia muito maçante a leitura da obra, abrindo espaço para a maledicência, comentário chulo e as gargalhadas vulgares. Gente, tinha um rapaz que lia lá o Evangelho enquanto elas costuravam. Elas não gostavam dele. Botaram o rapaz para correr, porque também achava muito chato ficar lendo o Evangelho. E aí, o que elas faziam? Ficavam falando mal uma das outras, ficavam rindo, escandalosas, fazendo comentários chulos. E ali deu brecha total para os espíritos estarem ali. Né? Os espíritos zombeteiros, porque era um ambiente de zombaria. Olha só. É importante que em qualquer atividade tenha-se essa harmonia. Seja com uma leitura, seja com a música de fundo, seja com a alegria cristã. Se estamos ocupando o nosso tempo conversando coisas que nada tem a ver com o trabalho, com o centro, estamos fazendo errado. Como essas senhoras. Abriu brecha ali para que elas ficassem falando mal umas das outras, enfim. Temos que observar isso. Se está acontecendo no nosso centro algum espaço assim, serve aí o alerta. Mais tarde, naquele mesmo dia, iria acontecer a palestra pública. Os espíritos tentaram causar um certo desequilíbrio, atacando uma jovem que se manifestou como se fosse um ataque epilético, mas foi contida, foi atendida pelos trabalhadores. A palestra foi uma palestra muito inspirada pela espiritualidade. Enfim, tudo correu bem. Quando finalizou, as pessoas se retornaram aos seus lares e em espírito elas estariam ali de novo para continuar com o atendimento, com o diálogo com o irmão Macário. E a gente encerra assim o nosso capítulo 12. Na aula que vem, nós vamos continuar o nosso estudo. Tá certo? Qualquer dúvida, falem comigo, me procurem, que eu estou à disposição de vocês, qualquer sugestão, tá certo? E antes da gente encerrar, fiquem ligados nesse recadinho da Júlia. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Aí o recadinho da Júlia.
Bom, então, até a próxima, se Deus quiser.